Muito bem, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar de casamento blindado. Vamos dar os 10 primeiros passos para te ajudar. Meu nome é Richard Nascimento, sou terapeuta, educador e empresário. E ao longo da vida em si, a gente normalmente tem que se preparar para o casamento e isso não acontece, que é ainda na fase do namoro, né? Bom, se você já tem um casamento bom, mas quer dar um upgrade nele, ou está passando por algum período problemático, você está no lugar certo. Se você já está muito satisfeito e não quer nada novo, já está tudo tão bem que não quer nada de diferente, talvez não seja o caso, ou mesmo assim faça sentido para você passar para alguém ou para melhorar o que já está bom. A Lady Murphy, né, fala que nada é tão ruim que não possa piorar, mas ela também diz que nada é tão bom que não possa melhorar. Então fica comigo. Passo 1, namorado perpétuo. O que acontece? Existe algumas coisas que acontecem no dia a dia, como, por exemplo, o que eu mais escuto aqui nas mentorias. Puxa, ela se cuidava e tal, no período de namoro, aí casou. No primeiro mês foi maravilhoso, o primeiro ano foi bom, e aí de repente ela tá meio largada, andando com roupa rasgada e tal. São coisas meio bestas. Então o que eu vou falar pra você agora é a fuga do erro óbvio. Se você fugir dos erros óbvios, eu vou ficar muito interessado em atender as coisas que não são óbvias. As coisas que são óbvias são muito óbvias, eu dou gratuitamente aqui nos vídeos no YouTube e tal, porque são óbvias. As outras coisas a gente faz uma mentoria particular e personalizada. Enfim. Bom, aqui na descrição também vai ter o grupo do treinamento mental que já te ajuda todo dia a receber alguma informação. O que acontece? Namorado perpétuo também quer dizer que eu preciso saber os gostos daquela pessoa. Eu preciso saber o que a minha esposa, o que é o meu marido, que serve para os dois lados, tá? Não acho que o homem não precisa de atenção, porque também precisa. É, que cor que ela gosta mais, do que ela gosta de comer, ou ele. E aí, não é uma questão de você todo dia fazer algo incrível. Não é isso. É que passa um tempo, você já caiu na rotina, passou uma semana, passou duas, não teve nada de muito diferente. E se ela gosta que seja de batata frita e você leva uma porçãozinha, observação, não prometa. Só faz, não cria expectativa, porque a expectativa gera frustração quando ela não é correspondida. Mas de repente você leva algo novo, faz sentido. Então o primeiro passo é um passo simples. Comporte-se como namorado, neste sentido, tá? De buscar sempre agradar o outro dentro da sua realidade. Não precisa fazer nada exagerado e não precisa ser todo dia. E não se vista de qualquer maneira em casa, tá? Você não vai botar roupa de sair para ficar dentro de casa, mas você não vai botar roupa velha, rasgada, não. E você tem que ser um pouco sedutor, porque envolve sexo. Nem tudo é sexo, mas envolve. Você precisa estar atrativo ou atrativa. A pessoa poder olhar para você e falar: caraca, tá maneiro. Por isso até eu sempre recomendo de evitar a nudez total, mas provocar. O semi-nu provoca mais do que a nudez total. A nudez total seja para o ato propriamente dito. E isso ajuda muito também a trazer um olhar provocante. Passo 2: sintonia, sinergia ou caos. Bom, existe um erro comum. De repente você não está casado ainda, mas já está pesquisando e tal. De repente você está namorando ou está procurando arranjar alguém. O certo é eu falar dos meus defeitos primeiro. Sim, porque se a pessoa suportar os meus defeitos, as qualidades vão vir de brinde. E não ao contrário. Ah, mas eu não vou arranjar ninguém assim. Não, cara, você vai arranjar sim. Tem que aproveitar o primeiro momento para poder falar tudo que está sentindo, tudo que quer, todas as suas ambições. E antes mesmo de consumar o casamento, claro, mas se você já está casado, faz dentro da sua realidade. Mas o ideal, o que é o ideal? É durante o período do namoro já haverem conversas sobre a sintonia, a sinergia do que há um planejamento do futuro, quantos filhos quer ter, se não quer ter filho, se quer ter um filho só, se essa educação ela será mais severa ou mais branda, se uma pessoa quer ficar rica e a outra está muito conformada com o estado que está, não é que vai ter problema, é que em algum momento vai ter algum problema sobre isso. A não ser que haja concordância. Então a probabilidade de chance, por isso que eu chamei de erro óbvio, se você tem sintonia e sinergia, talvez o seu parceiro ou parceira seja até conformado, mas fala, não, mas se você quer, legal, vamos fazer isso então juntos. Eu não sei fazer, eu não quero fazer muita coisa. Mas isso aqui eu consigo, isso aqui também. Então há uma sintonia e uma sinergia. Ou haverá caos, porque se eu estou aqui na pegada de empreendimento e arrisca tudo, e faz de novo, e perde tudo e investe de novo, e arranja de onde não tem, prospera. Esse processo, o resultado nem tanto, mas o processo, ele é problemático por si só. E aí se a outra pessoa está procurando uma estabilidade, que não existe, mas esse é assunto para outro vídeo, cara, ela vai ficar perplexa
em todas as coisas que acontecerem, mas se tiver concordância antes, fica mais fácil. E concordância é cumplicidade. Concordância é não culpar o outro por nada. A gente toma uma decisão junto e faz aquilo junto, sofre junto, se alegra junto e ninguém culpa ninguém. Vai atrás de resultado, porque as pessoas que pensam grande, elas não procuram culpados, elas procuram soluções, procuram resolver o problema. Né? É como apagar um incêndio. Se eu for procurar saber quem colocou fogo durante o incêndio, vai morrer todo mundo. Depois pode ser feita uma perícia. Mas no momento tem que apagar o fogo e resgatar as pessoas que estão em perigo. Então, se há uma sintonia, uma sinergia de você com o seu pretendente, ou com a pessoa que você namora, ou com a pessoa que está casado, fica mais fácil. Agora, não descumpra acordos em hipótese nenhuma. Né? Existem exceções da regra. Às vezes a gente se planeja para fazer uma coisa e sai diferente. Tudo bem, não estou dizendo disso. Mas fuja do erro óbvio. Se você disse que vai acordar a tal hora, não tem que tentar. Você vai acordar a tal hora. Se você disse que vai deixar alguma coisa pronta, já que você tem a audácia de falar e combinar, executa. Não prometa, mas executa aquilo que for combinado. Ó, eu preciso que você faça isso aqui eu consigo, isso aqui eu não consigo. Até na hora de você conversar com outra pessoa, às vezes você precisa de uma ajuda, procura usar a palavra consegue. Você consegue me ajudar em tal coisa? Vou até dar uma dica bônus antes de eu ir para o próximo passo. Nunca faz a pessoa dormir no sofá, porque a pessoa se acostuma a não estar junto com você. Tá? E isso é uma coisa extremamente importante. Não deixa a pessoa acostumar com essa distância. Busca aproximação, busca se reconciliar, o que tiver que ser, antes de virar o dia. Não deixa ir para o dia seguinte com problema, não. Passo 3, duas ideias ruins. É até engraçado, né, falar assim, mas o que acontece? Vamos supor, eu não sei se eu tenho algum elemento aqui para fazer isso. Aqui tem um pregador. Um pregador. E eu quero ir para cá. E ela quer ir para cá. E a gente tem duas ideias, são boas as ideias. Os dois lugares são bons, tá? Só que são ideias diferentes. E ó, não tá indo para lugar nenhum. Se eu tiver a ideia besta de ir na sua direção, na tela, em cheio, mas os dois forem, ó, rapidinho chega. E até para ver se deu tudo errado, é mais rápido. É mais fácil errar logo, rápido, de primeiro, do que deixar a coisa continuar. O que isso significa na prática, né? Que fiz essa alusão para você entender. Com relação a duas ideias ruins, é mais fácil você sentar e conversar. E indo na mesma direção, parece que eu passo dois, é parecido, mas não é igual. É que vocês precisam definir o que vai ser feito, mas na mesma direção. Chegar a um consenso. Porque às vezes acontece. Se eu tiver uma ideia muito boa para um lado, inclusive sobre a educação dos meus filhos para um lado, e ela para o outro, cara, isso não vai funcionar. Deixo a dica bônus de não discutir na frente dos filhos. Lá no final, no último passo, eu vou falar sobre essa questão da educação infantil, mas já estou dando uma pincelada agora, porque faz parte do clube sinérgico, né? Do que a gente está criando aqui. Passo 4. Eu casei com quem? Bom, já começa com a dica bônus sobre fazer pelo menos uma refeição no dia, todo mundo junto, dentro da sua realidade, dentro das suas possibilidades, mas faz diferença, tá? E isso é estatística, não é da minha cabeça, é porcentagem. Existe uma chance de união maior entre a família inteira, se pelo menos uma das refeições é feita todo mundo junto. Até se você é o filho e está vendo o vídeo, talvez porque os seus pais estejam com problema, fala, cara, vamos passar a fazer uma refeição junto e tal, ou mostra esse vídeo, compartilha. Porque vão notar que você está pedindo também um socorro para que haja uma reconciliação e às vezes até uma separação de vez. Que isso vai ficar para outro vídeo para a gente falar disso. Mas enfim, com quem eu casei? Às vezes a pessoa muda durante o tempo, porque existe uma modificação no que acontece naturalmente, tá, na vida da pessoa ao longo da vida. Se você tem aí 20 anos, você não é o mesmo de 10 anos. Mas se você tem 30 anos, você também não é o mesmo de 20 nem de 25. E provavelmente aos 35, você já não é o mesmo do 30. Existem elementos que ficam. Só que quando você casa com alguém, tem até uma coisa que é do William Shakespeare que diz que se não precisamos mudar de amigos, se compreendemos que os amigos mudam. Só que a grande questão é que o pilar da amizade ela é predominantemente forte num casamento sólido. Tá? Eu sou casado há 10 anos e eu sei do quanto eu me esforço diariamente, conscientemente, para ter uma manutenção boa mesmo quando tudo está bem. Que é melhor do que fazer manutenção apenas em períodos de crise. Fica a dica bônus. Mas enfim, eu sei que a Thalita, minha esposa, tem a mesma idade que eu, tem as mesmas ambições, tem todos esses passos que a gente já falou. Só que ela não é a mesma de 10 anos atrás. E nem de 5 anos atrás. Inclusive eu também não. E aí esse processo, ele precisa ter um tipo 1 que eu compreendo. Com quem que eu casei? Às vezes eu casei com uma Thalita tímida e hoje ela é arrojada? Ou ao contrário? O que provocou isso? Eu fui cúmplice positivamente desse acontecimento? O que eu posso fazer para melhorar a vida do outro? E isso vai fazer uma diferença na sua. Até se essa frase é maravilhosa, né? Que se o egoísta soubesse
os benefícios que ele pode colher de doar, ele doaria por egoísmo mesmo. Então, às vezes, o tempo que você vai doar-se um pouco mais para o outro, desde que isso seja dentro da sua realidade, que não seja algo desprazeroso, vai trazer uma coisa incrível para a sua vida, tá? Então, eu tenho uma noção clara da minha própria identidade. Quem sou eu é mais importante do que entender quem o outro se tornou. E entender quem o outro se tornou tem que ser da casa de eu entender se esse processo faz parte, inclusive, de algo participante comigo. Se eu que influenciei. E casar de novo com essa pessoa, mais ou menos de 5 em 5 anos, você vai ter que casar de novo, tá? Porque é outra pessoa que está ali. Ela é a mesma essência, tem o mesmo nome, mesmo RG, só que acontecimentos nos modificam. Livros que a gente lê nos modificam positivamente dependendo do tipo de conteúdo, tá? E as coisas que acontecem em volta, traumas que a gente trata ou deixa pra lá, o tal do conversar sobre o relacionamento, que eu posso dizer que é uma dica bônus, tem que conversar sim, tá? Eu não tenho essa dificuldade, a maioria dos homens tem. Tem que conversar. Não vai passar o dia inteiro só conversando, porque senão fica muito planejamento e pouca ação. Mas, cara, conversar sempre um pouquinho é melhor, tá? Do que você deixar a coisa fluir, fluir, fluir. E não fluir, na verdade, ela está cheia de probleminha pequeno. E eu já vi casos de separação que a pessoa pega e fala assim, mas eu deixei queimar o arroz e ele falou pra eu sair de casa, quebrou o copo, não sei o que e tal, mandou eu sair, pegou minhas coisas, jogou do lado de fora. Cara, você acha mesmo que foi o arroz queimado que fez com que essa pessoa separasse? Óbvio que não. Aconteceu muita coisa antes, muitos arrozes queimados, no sentido metafórico, para que acontecesse alguma coisa muito pequena e a pessoa já falasse, cara, qualquer coisa que aconteceu hoje, chega, não aguento mais. Mas isso poderia ter sido sanado ou não, pelas conversas antes. Quando eu digo ou não, é porque a gente tem que fugir do erro óbvio. Se a gente consegue conversar, pronto, está resolvido. Eu converso, olha, isso aqui eu não gostei do que aconteceu, isso aqui eu não achei legal, isso aqui foi maneiro. Elogia também, tá, besta? Porque a pessoa precisa saber quando ela vai bem, pra ela saber repetir. Eu chamei de besta mesmo, pode voltar lá que você vai ver. Por quê? Porque tem uma coisa meio óbvia. Como é que você sabe se você está tendo uma boa performance? Tá? Você precisa do feedback da outra pessoa. Só que você tem que fazer isso primeiro. Você tem que dar o feedback. Pô, isso aqui, reforço positivo. Antes de ficar reclamando, reforço positivo. Porque às vezes a gente arranja problema à toa, tá? Vai lá e reforça. Dá um reforço positivo. O que é reforço positivo? Pô, isso aqui é maneirão quando você faz. Pode crer que a pessoa vai repetir mais vezes aquilo ali, tá? E aí não vai dar espaço para ela fazer besteira. E quando ela fizer uma coisa que você não gosta, conversa. Às vezes não na hora, espera, tá? Mas conversa. Conversa num ambiente pacífico, tranquilo, tá? Enfim. Passo 5, né, que as pessoas mudam, é o pilar da amizade. Até comecei a falar no passo anterior, mas há uma profundidade sobre a questão da amizade. Porque o que eu sou para o meu cônjuge, às vezes ele é muito nebuloso sobre o que a gente pensa. Em que sentido? Ali tem a minha amante, ali tem a minha esposa, ali tem a minha companheira, ali tem a mulher dos meus filhos. Mas ali tem que ter a minha amiga. E a amiga, nesse sentido, é alguém que eu vou falar de coisas muito íntimas e eu não vou ser julgado. É alguém que eu vou falar de coisas muito pessoais, das minhas fraquezas, e isso vai me fazer mais forte. É alguém que se eu tiver que chorar como homem, eu vou chorar, mas ali com ela. E não para demonstrar fraqueza, e sim para mostrar que as minhas fraquezas não impedem que eu seja forte. Eu sempre falo isso porque existe isso para os dois lados. Às vezes a mulher também precisa desse consolo. E o homem também, é ao contrário do que se imagina, tá? E ele não pode achar que ele é o super poderoso e acabou, ele precisa. Nunca a mulher vai achar que você é fraco porque você pegou e falou, cara, isso aqui eu não tô conseguindo fazer, eu tô com um turbilhão na cabeça, bota pra fora, entendeu? Fala. Tem cuidado para não descarregar ao ponto de que isso seja prejudicial para outra pessoa, mas se você tem o hábito de fazer com alguma constância, você não vai fazer isso toda semana, mas a hora que você precisar fazer, ela precisa saber que ela é útil, tá? Mas isso também acontece ao contrário, ok? A mulher às vezes, via de regra, né? Tô sendo generalista, não esqueçam disso. Precisa dessa mesma coisa, de ter um cúmplice do lado, dizer alguém que ela sonhe tão assim absurdamente grande e ninguém chega e começa a limitar os pensamentos que ela tem. Isso é questão de amizade, tá? Ao contrário do que a gente ouve por aí, fala, não, eu tô querendo que você não pense tão grande assim porque pra você não se frustrar. Cara, isso é frustrante. Pensar é de graça, sonhar é de graça e não pode ficar limitando esse recurso. Deixa ela sonhar, deixa ela pensar, deixa até ela se frustrar. Mas tá ali. Você não vai ser o agente do caos, tá? É o agente da transformação. Fala, não, vai, é o que você quer? Você tem certeza que é isso que você quer? Porque eu não sei o que eu posso fazer, ou sei, né? Depende do que vai ser conversado.
que às vezes ela quer fazer um curso, um negócio, tá legal. Então eu tô com você, eu sei que você consegue. Eu tô lá com você, vou poder te apoiar nisso, nisso aqui eu não consigo. Então vê que todos os passos eles estão interligados. Mas isso é questão de amizade, de companheirismo, tá? Porque no final das contas, por mais que eu seja novo, eu posso falar de uma coisa que eu já, tanto por nível técnico quanto da vivência de casais bem mais velhos, ao qual também me dão mentoria, as coisas acabam. Tem que aproveitar a vida agora, sempre no agora, porque com o tempo o romance fica diferente, as pessoas vão ficar mais velhas, tendem, principalmente se não se cuidar, a não ficar tão bonitas. Isso é normal. Agora, a amizade ela é perpétua. O namoro ele é perpétuo. O casamento ele tende a sofrer algumas ranhuras no caminho e eu tenho que ter uma alegria muito grande de ser sozinho e essa alegria ser completa com o outro. Eu não posso precisar do outro, senão eu torno dele meu escravo ou dela a minha escrava. Eu tenho que ter uma alegria tão grande que transborde até o ponto de que, se tiverem frustrações para eu casar com essas frustrações da minha esposa, eu tenho a capacidade de comungar com as tristezas dela e continuar muito feliz, sozinho ou junto. E isso é maravilhoso. Eu sei que é difícil, que é um conteúdo pesado nesse passo que eu estou falando agora aqui. Mas a amizade ela vai além daquilo que eu quero, que eu desejo. Isso também quer dizer saber ser sozinho. Não para você viver sozinho, mas para você ter alguém do lado e saber que daquela pessoa não pende a sua alegria. Há um suplemento. E qual é a diferença de complemento para suplemento? Não, eu preciso dela para ser feliz. Cara, vai acabar com a vida dela ou vai acabar com a vida dele. Entende o que eu estou falando? Você precisa se encontrar primeiro. Não, ela é meu suplemento. Eu não conseguiria alcançar as coisas que eu alcanço na minha vida sem ela. Eu não conseguiria chegar nesse resultado tão rápido. Eu até poderia chegar, mas esse resultado emocional, espiritual, físico e até mesmo financeiro, só é possível com a companheira tão forte como ela. Ou até tão frágil, mas que se permite ser ousada. Ótimo. Há um suplemento. A pessoa que está com você, fica a dica bônus também, tem que ser teu suplemento, nunca seu complemento. Busque também, por isso que eu falei do acompanhamento personalizado, seja com um profissional online, como é o meu caso, né? Tem o meu contato aqui na descrição do vídeo, para você que quer, né, aprender um pouco mais sobre sua mentalidade e quer uma consultoria, seja a consultoria paga ou um método que acontece em alguns vídeos, como esse agora é um método, que eu estou passando os 10 primeiros passos, existem várias outras coisas e nada é tão bom, a dica é ótimo, método é melhor que dica e mentoria ela é personalizada, ela é especificamente para você, que eu sei que você já está impactado por muita coisa que foi falado aqui, mas existem coisas que são muito particulares, que você está cheio de problemas assim na cabeça, de objeções, de tá, isso aqui eu consigo fazer, tive dificuldade nesse passo aqui, meu marido não quer seguir os mesmos passos, ou a minha esposa não quer, ou os dois estão fazendo juntos, que seria o ideal, tá? Dá para fazer sozinho? Dá, mas a ideia é trazer os dois para esse convívio, é conversar do assunto e falar, poxa, vê esse vídeo aqui, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar nisso aqui, até se tiver tudo bem, tá? Porque existe a manutenção e ela é muito favorável. Passo 7, diálogo ou monólogo. O que acontece? Existe uma necessidade tanto do homem quanto da mulher, mas é mais especial da mulher. Apesar de que eu me identifico com isso que eu vou falar agora, na condição de homem. Que quando a gente fala, a gente seja escutado, mas não só com os ouvidos, seja escutado com o corpo inteiro. Com o corpo inteiro. E que isso significa? Que às vezes a pessoa está falando e você está pensando em outra coisa. Cara, presta atenção no que a pessoa está falando até o final. Deixa falar. Procura não devanear. E procura não interromper quando a outra pessoa está falando. E faz com que a pessoa saiba que você realmente ouviu o que ela disse. E como se faz isso? É uma técnica bem simples, para que não seja um monólogo. Primeiro, você vira o corpo inteirinho para a direção da pessoa. Repete sutilmente algum ato que a pessoa fez, que às vezes a pessoa está falando, ela está gesticulando muito. Aí não, mas a perna dela está um pouquinho fechada. Fecha um pouquinho a sua perna, olha nos olhos dela, ouve realmente o que ela está dizendo. E toda vez que ela concluir, ou te fizer uma pergunta, ao invés de você responder a pergunta, de cara, assim, você repete alguma coisa do que ela disse. Por exemplo, ela pega, porque é normal que a mulher, principalmente a mulher, faça isso, vem um turbilhão de informação. Vrau! E às vezes você não conseguiu realmente entender, porque ela abriu várias parênteses, falou da esposa, ou da mãe, falou do cachorro que tá doente, e do filho que tirou nota na escola, e do negócio que ela viu que ela achou muito maneiro de ganhar de presente. Você fala, calma, deixa eu ver se eu entendi antes de responder a sua pergunta. Calma, uma coisa de cada vez. Você viu então um cachorrinho na rua, assim, assim? Isso. A pessoa já sabe o que você está ouvindo. Vai fechando os teus parênteses
E aí você consegue fazer com que a pessoa chegue na conclusão da resposta que ela quer, ou você vai dar uma resposta que é da sua crença sobre aquele assunto. Mas primeiro você tem que entender o que aconteceu. Quando você faz esse esforço, mesmo que você não consiga fazer isso sempre, porque isso pende a um exercício, que você faça de vez em quando, de preferência faça sempre. Cara, você se torna o maioral ou a maioral para aquela pessoa, porque a pessoa precisa falar e aí ela não quer só falar, ser um monólogo, ela quer um diálogo, mas esse diálogo precisa. Quer ser atraente, quer ser o centro das atenções, até você solteiro. Quando a pessoa estiver falando, ouve até o final e faz isso. Até com a pessoa no dia a dia comum, cara, você sempre vai ser cobiçado ou cobiçada. Você sempre vai ser a pessoa que... Por quê? Porque a pessoa, na verdade, sabe qual é o nome que ela vai... A não ser quem tem um nome feio, e que não gosta do próprio nome, a melhor melodia que uma pessoa pode ouvir é o nome dela. Chamar a pessoa pelo nome. Tô falando agora já saindo do assunto do casal. E perceber que você está muito interessado em saber da vida dela. Isso vai fazer com que ela, ou ele, preste muita atenção em você e você se torna a pessoa assim, ó. Só que isso também tem que acontecer no exercício do casamento. Não necessariamente de chamar pelo nome, porque todo mundo já tem o hábito de chamar com um nome carinhoso e tudo mais. Mantenha isso. Mas ouve até o final, repete, use toda essa técnica, ela vai ser muito favorável. Ela vai fazer uma diferença muito grande e salva casamentos apenas usando isso aqui, ó. O ouvido. No passo 8, tempo e espaço. O que é isso? Bom, o homem tem, a mulher tem, mas normalmente o homem precisa de, quando chega em casa, não parecer que ele chegou na ouvidoria pública. Tipo, abrir a porta e começar informação em cima dele. Isso faz um nível de estresse subir demais, tá? Existe uma explicação, mas como eu quero que o vídeo também não fique longo demais, já vai ficar um pouco longo, eu não vou explicar o porquê, e sim o que você tem que fazer. Dá um tempo. Espera a pessoa chegar, ou principalmente o homem, né? Terminar de chegar. As crianças já vão pentelhar mesmo, deixa abraçar. Ele vai ter um momentinho dele, que ele vai olhar pro nada lá, ficar igual um panaca. Isso é normal, tá? Quando ele fala que não tá pensando em nada, ele não tá pensando em nada. Porque o homem tem essa capacidade incrível de ir pra lugar nenhum, tá? Isso é maravilhoso, ele precisa desse momentinho. Conta ele no relógio de 20 minutos e vem e fala, meu amor, você quer uma água e tal, quer alguma coisa e tal, eu tenho que conversar com você, quando você estiver pronto você me fala. E a pessoa vai te dar um feedback de... Principalmente se ela está aqui alinhada com esse vídeo, porque só o que o cara quer é chegar, largar, cometer alguns erros seguidos, óbvios, e que você já cansou de falar, para ele não largar as coisas no meio do caminho. Ele vai lá chegar, largar as coisas no meio do caminho, sentar e ficar no vazio lá dele, lugar nenhum. Então tomar um banho e... Às vezes foi um dia legal, mas às vezes foi um dia estressante, ele precisa daquele momento. Só que o homem consegue descarregar aquilo com certa velocidade. Depois de passado isso, você pode chegar e falar. E procura não afobar na hora de falar. Só fala normal. Ó, conversar algumas coisas importantes. Aconteceu isso, isso e isso. Por onde você quer começar? E conversa. Vai desenrolando. Procura não abrir parênteses demais, porque o homem não consegue acompanhar a tua linha de raciocínio. Mas a mesma coisa acontece ao contrário. Às vezes a esposa chegou, está animado com alguma coisa, e às vezes tem frustrações que geram um banho de água fria, por causa de nada, porque a pessoa chegou e você não deu o tempo dela terminar de chegar. A mulher também precisa terminar de chegar. Tá? Se você nunca escutou isso, tipo assim, calma aí, deixa eu terminar de chegar, acabei de chegar, você tá me enchendo de problema? Então, isso acontece justamente por esse períodozinho. A casa tem que ser associada a um momento maravilhoso, entendeu? Senão você já tá fazendo com que a casa seja, caraca, eu chego em casa, vai ter cheio de problema e às vezes nem tem nada. Você já tá fazendo com que a pessoa crie isso na cabeça dela. Mas se a pessoa chega, termina de chegar, vai lá, toma um banho e tal, senta, ela vai querer falar para começar, né? Ouve primeiro. Aí depois que você fez todo aquele ritual que a gente falou no outro passo, fala, então, agora eu tenho que falar algumas coisas com você importante. E aí, pronto, você vai ter aquele ambiente para falar dos problemas e tal. Ah, cara, mas tem coisa que é emergência. E o que eu estou falando é um princípio, não é uma regra. É um princípio. As regras podem ser quebradas, anota isso. Os princípios não podem. As regras podem, ou seja, é uma emergência, resolve correndo mesmo. Mas se for todo dia, aí não é uma questão de exceção. Você tornou disso uma regra. E aí ela tem que ser quebrada. Agora, o princípio do tempo e do espaço que cada um precisa, ele precisa ser respeitado. As regras são quebradas como exceções no caminho. Passo 8. Sexo é vida. Bom, existem algumas pessoas que têm problema hormonal, outras pessoas que não têm nada, então eu tô, como aqui, por isso que eu falei do personalizado, eu estou falando para todo tipo de pessoa diferente, eu quero alcançar você especificamente. Vamos lá. Pessoa que tem problema hormonal, que não tem uma constância assim, passou a semana inteira, não está fazendo nada, seja homem ou mulher, não tem desejo nenhum, tem que ver se não. Tem que ir no médico, no endocrinologista, ver se não é uma questão hormonal, tá? E ver se porque tem tratamento. Inclusive tem tratamento com algumas coisas que a gente faz aqui também, com acupuntura, massoterapia, que são coisas que vão ajudar. Ou
sozinho ou complementando no que você já estiver fazendo. E aí precisa ser presencial. Online eu consigo dar a mentoria. Existem outras pessoas que é só questão de um exercício. Se ela começar a fazer... Porque o sedentarismo diminui a libido, a testosterona, enfim. Então, se você começa a fazer um exercício, que seja uma caminhadinha, não falando pra você fazer nada grave. Se consegue fazer musculação, melhor ainda, tá? Um treino, de uma luta, uma coisa que você goste, tá? Tem que ser uma coisa que seja sustentável, que é assunto para outro vídeo. Mas enfim, se você consegue fazer algo assim, é maravilhoso, tá? Mas faça alguma coisa. Não deixa passar. E não é só questão de, comprar coisa no sex shop, não sei o quê. Isso é bom, isso é maravilhoso. Inove, crie, seja criativo. Mas não é só isso. É uma coisa muito do interior, da intimidade. E às vezes você precisa conversar. Você precisa saber os desejos do outro. Todos os passos que foi falado antes também são derramados na sexualidade do mesmo jeito. Por quê? Porque tem que ter concordância, essa energia do que o outro quer fazer, do que o outro não quer fazer, do limite do outro. Mas talvez que ele tenha um limite ou ela tenha um limite, ela até está disposto ou disposta a explorar um pouco mais. Mas uma esposa saciada não tem limite. Ela vai fazer o que você quiser. Só que você precisa saber satisfazê-la e não achar que é o bam bam bam. E mesmo que você consiga satisfazê-la, sempre dá para fazer melhor. Sempre dá para fazer melhor. Existem alguns métodos, algumas coisas específicas, existem conteúdos que ensinam com clareza, como eu estou falando agora de uma coisa que tem tabu, que é o sexo, mas eu não estou falando de forma perversa. Posso até fazer uma brincadeira e tal, mas eu nunca vou falar de uma forma pervertida. Mesmo que eu fale com todas as letras aqui, chique um palavrão, ou fale de alguma coisa de sexualidade, de besteirinha e tal, enfim. Coisas que a pessoa quer ouvir, quer fazer, reprimidas, é horrível. Deixa explorar toda essa área. Deixa ter esse explorar. E estuda um pouco sobre o assunto. De como dar satisfação para o outro, seja do homem para a mulher ou da mulher para o homem, porque faz muita diferença, tá bom? Passo 9, nem tudo é sexo. Porque apesar de tudo que foi falado, nem tudo é sexo, mas envolve sexualidade, como eu falei lá no começão, tá? Que é uma coisa assim. Igual eu falei, você tá com a cuequinha box passando, você vai atrair tua atenção. Vai atrair a atenção da outra pessoa. Isso não quer dizer que vai ter sexo. Mas quer dizer que há algo para ser admirado, apreciado. Então você atrai a atenção para você, faz sair isso. Mas também acontece o contrário. Né? A esposa que passa de toalha e brinca em algo, né? Envolve o outro, vai atrair a atenção do marido. Pode ser que tenha alguma coisa, pode ser que não tenha nada, mas está atraindo aquela atenção, sabe? Algo inusitado que acontece, que não precisa ser ir fazer alguma coisa em lugar público, a não ser que a pessoa queira. Mas enfim, às vezes qualquer coisa nesse sentido. Só que nem tudo se resume a sexo. Porque se você tem uma frequência, existe uma coisa maravilhosa que acontece que quando não tem essa frequência, porque a pessoa fez uma cirurgia, ou realmente não deu, as coisas realmente foram corridas e chegou muito cansado, pronto, você consegue continuar no ambiente tranquilo e, como nem tudo se resume a sexo, mas envolve sexo, aquilo vai passar tranquilo sobre esse assunto, tá? Então tenha esse equilíbrio, essa temperança, essa moderação. Passo 10, que também é o primeiro passo de educação infantil propriamente dito, que é a educação infantil, mas ele é o último passo do casamento blindado. E aqui pode ser que a gente tenha que discutir, eu e você. Porque olha só, eu sei que os teus filhos são muito importantes para você. Entretanto, eles vão embora. Eles vão, é isso. Eu sei que você não quer ouvir o que eu estou falando nesse sentido. Mas é isso. Em algum momento eles vão embora. Eles vão crescer e vão seguir a vida deles e vão arranjar esposas, maridos, enfim. Cara, então a pessoa que você tem que botar a despejar toda a sua atenção é o teu marido, é a tua esposa. E isso não faz com que você ame menos os teus filhos, mas tem que haver uma concordância entre vocês, não discutir na frente deles, planejar coisas junto com os filhos, sim, mas planejar sobre os filhos às vezes num ambiente reservado a vocês dois para irem na mesma direção, tá? Existem vários outros passos que são dados dentro da educação financeira infantil, da educação financeira entre o casal, mas que não cabe a este vídeo porque a gente está só blindando o casamento primeiro. E aqui, como eu falei, é um método. As dicas são dadas diariamente no grupo do treinamento mental sobre alguns assuntos, inclusive esse. Método tem sempre nas lives do Instagram ou no vídeo completo como esse no YouTube. E mentoria é uma mentoria paga que você tem aqui como entrar em contato pela descrição do vídeo. Você tem o meu contato, meu e-mail, enfim, várias formas de acessar para as mentorias, para acupuntura, massoterapia, entre outros tipos de terapia, inclusive essas de métodos para blindagem completa do seu casamento, tá? E aí é uma coisa que você consegue entrar em contato comigo e seja falado diretamente ou através das plataformas digitais que vendem esses cursos, enfim. Então, dentro da educação infantil,
é necessário que os teus filhos vejam em você algo sólido, até para que eles tenham uma vida sólida, até para que eles sejam felizes. Hoje você precisa encontrar sua felicidade sozinho, suplementar na pessoa que está com você, para que eles possam ter uma referência. Isso vai fazer com que eles sejam incríveis? Não necessariamente, mas vai fugir do erro óbvio. Se você fugir do erro óbvio, dos erros óbvios no plural, cara, a vida fica muito mais leve. As outras coisas vão acontecer coisas inusitadas, que são difíceis de enfrentar, mas você vai ter energia. Agora, se você tiver que enfrentar uma coisa difícil, com os filhos, com o marido, com a esposa, com os teus pais, e isso está sobrepondo tudo dentro do erro óbvio, quando acontece alguma coisa realmente relevante, inusitado, você já está desgastado e aí pronto, acabou o mundo. Agora, se você está bem, você não, então vamos pegar, vamos resolver, vamos jogar para cima, vamos fazer funcionar, que o problema eu já sei que tem, vamos para a solução. E a solução do momento é você se inscrever no canal, curtir e compartilhar, porque faz sentido esse conteúdo chegar e porque muitas pessoas realmente precisam, e se fez alguma diferença para você, você também vai comentar aqui, poxa, isso aqui, qual o passo que você tem mais facilidade e qual você tem mais dificuldade, você deixa aqui no comentário. E até a próxima.